Se você é fã de videogames e já se deparou com críticas polarizadas, certamente já ouviu falar de Days Gone. Lançado em 2019, esse jogo gerou tanta discussão que é impossível não perguntar: por que Days Gone foi tão injustiçado? Foi realmente um fracasso? Ou apenas uma obra que não recebeu a atenção que merecia? Neste vídeo, vamos analisar o que aconteceu com esse título, destacar os pontos positivos que passaram despercebidos e mostrar como ele realmente poderia ter sido um marco na indústria de jogos. O lançamento de Days Gone em abril de 2019 trouxe consigo grandes expectativas para a Bend Studio, criadora da série Siphon Filter. A desenvolvedora agora enfrentava o desafio de apresentar um novo título de peso dentro do saturado gênero de mundo aberto. E na época, o cenário estava dominado por gigantes, como The Last of Us e Red Dead Redemption 2. Ambos os jogos haviam estabelecido novos padrões de excelência, seja na profundidade narrativa, na complexidade dos personagens ou na imersão proporcionada por seus mundos abertos. Isso gerou uma pressão colossal sobre Days Gone, que foi lançado sob a sombra desses grandes sucessos. A proposta do jogo era interessante: um mundo pós-apocalíptico infestado por hordas de zumbis, onde os jogadores assumiam o papel de Deacon St. John, um caçador de recompensas tentando sobreviver enquanto procura por sua esposa desaparecida. Apesar de sua premissa promissora, Days Gone não conseguiu quebrar barreiras como seus concorrentes. Muitos críticos apontaram que o título falhou em entregar algo inovador ou emocionalmente impactante, como os outros jogos de peso da época, fazendo com que sua recepção fosse mais fria do que alguns esperavam. O jogo da Bend Studio entregava algo mais focado na sobrevivência e na ação em um mundo aberto. Isso não foi suficiente para atender às expectativas de inovação que o mercado já estava acostumado. Um dos principais pontos de crítica foi a performance técnica do jogo. Lançado para PS4, que já estava no fim de seu ciclo de vida, ele enfrentou muitas dificuldades em manter um desempenho estável. Muitos jogadores relataram quedas de frame rate, glitches visuais e bugs que afetaram negativamente a experiência de jogo. E esses problemas técnicos acabaram se destacando ainda mais, considerando o quão exigentes eram os títulos concorrentes da época. No entanto, é importante reconhecer que esses problemas não eram exclusivos somente de Days Gone. Muitos jogos de mundo aberto enfrentam desafios semelhantes devido à complexidade de seus mundos expansivos, mas, no seu caso, esses problemas pareceram ser mais evidentes e, infelizmente, prejudicaram a imersão dos jogadores e um pouco de raiva também. Quando comparado a outros títulos da mesma geração, ele ficou com a fama de ser menos polido, o que só aumentou a insatisfação dos jogadores e da crítica. As falhas técnicas tornaram-se um ponto focal e escondendo outras qualidades que o jogo tinha a oferecer. A crítica negativa foi exacerbada pela visão de que a Bend Studio não estava preparada para enfrentar as demandas de um jogo de mundo aberto com tantos detalhes. Para muitos, isso parecia um erro crucial, especialmente quando os concorrentes estavam oferecendo mundos abertos imersivos e bem trabalhados. Embora a desenvolvedora tenha lançado atualizações para corrigir muitos desses problemas ao longo do tempo, parecia não resolver muito a sua reputação. Em vez de ser celebrado como um título de ação empolgante, ele passou a ser lembrado principalmente pelas suas falhas técnicas, o que foi, sem dúvida, um fator importante para que fosse tão criticado. Outro ponto de críticas constantes em Days Gone foi sua narrativa. Enquanto outros jogos de mundo aberto da época se destacaram por suas histórias emocionantes e profundas, ele parecia não conseguir atingir o mesmo nível. A trama gira em torno de Deacon St. John, um ex-militar e caçador de recompensa, que tenta sobreviver e encontrar sua esposa em um mundo devastado por uma infestação de zumbis. A ideia de um homem lutando contra suas próprias emoções e o caos de um mundo pós-apocalíptico já era familiar, mas ainda assim carregava um potencial significativo. Mas enfim, Days Gone é tão ruim assim? Essa visão negativa por alguns portais de mídia ignoraram os méritos de sua história.
Embora não seja tão profunda ou complexa quanto a de outros jogos de mundo aberto, a trama é sólida e bem contada. A busca de Deacon por sua esposa oferece momentos de tensão e emoção, e os personagens secundários, como o seu amigo Boozer, além da comunidade em que Deacon se envolve, são desenvolvidos de maneira satisfatória. Ela cumpre seu papel e oferece uma motivação clara para os jogadores se investirem no jogo. A história é cativante e desperta muita curiosidade sobre o que vai acontecer. A crítica deixou de reconhecer as suas qualidades nesse aspecto. Embora muitos dos pontos negativos de Days Gone tenham sido amplificados pela crítica, a jogabilidade foi uma das áreas em que o jogo realmente brilhou. Em um gênero saturado de jogos de mundo aberto, ele conseguiu oferecer uma experiência gratificante de exploração, ação e sobrevivência. O mapa vasto e detalhado, repleto de atividades secundárias, incentivava os jogadores a explorarem cada canto do mundo do jogo. A sensação de liberdade ao pilotar uma moto e personalizá-la, ao lado das hordas de zumbis que criavam momentos tensos e emocionantes, deu ao título uma identidade própria dentro de um mercado competitivo. Um dos maiores atrativos de Days Gone foi a dinâmica das hordas de zumbis. Ao invés de enfrentar inimigos individuais de forma convencional, o jogador é desafiado a lidar com enormes massas de zumbis que se movem e agem de forma orgânica. O uso de recursos limitados e a necessidade de preparar o terreno antes de uma luta contra as hordas traziam um senso de tensão que poucos jogos do gênero conseguem oferecer. A interação com o ambiente também foi algo muito bem construído, apresentando um mundo aberto que não é apenas visualmente impressionante, mas também funcional. O jogador pode utilizar o cenário a seu favor, seja criando armadilhas ou aproveitando a vegetação para se esconder de inimigos. Embora Days Gone tenha sido alvo de críticas logo após o seu lançamento, com o tempo, o jogo passou a ganhar reconhecimento, especialmente entre os jogadores que estavam dispostos a dar uma chance ao título após as atualizações. A desenvolvedora, ciente das falhas técnicas e dos pontos fracos do jogo, trabalhou arduamente para corrigir muitos desses problemas. Com o passar dos meses, foram lançadas atualizações que melhoraram o desempenho do jogo, melhorando significativamente a experiência geral. Essas melhorias, no entanto, chegaram tarde demais para resgatar a reputação do jogo, que já havia sido prejudicada pela recepção inicial. A primeira impressão deixou uma marca profunda, e muitos jogadores não estavam dispostos a revisitar o título. Isso é algo que muitas vezes acontece com jogos que não têm um lançamento perfeito. Ainda assim, à medida que os jogadores se aprofundaram mais no jogo, começou a surgir um reconhecimento maior sobre seu potencial. A história de Deacon, que pode não ter sido a mais complexa, mas que era consistente e tocante, começou a ser apreciada por aqueles que passaram mais tempo com ela. O mundo aberto também revelou mais camadas e complexidade com o passar das horas de jogo, algo que muitos jogadores não perceberam no início, devido ao foco nas falhas técnicas e na comparação com outros jogos mais polidos. O jogo também começou a ser reconhecido pela comunidade de fãs como uma experiência única, que soube equilibrar ação com sobrevivência de uma maneira envolvente. Embora o jogo tivesse suas limitações, muitos passaram a perceber que essas falhas não ofuscavam o que o jogo fazia bem. Com o tempo, Days Gone encontrou um grupo de jogadores dedicados que começaram a ver o título de maneira mais justa, sem os preconceitos criados pelas críticas iniciais. O maior problema foi a falta de tempo que teve para se desenvolver da forma que poderia. Se tivesse sido dado mais tempo a Bend Studio para lapidar os aspectos técnicos do jogo, e se tivesse sido lançado em um momento menos saturado de grandes lançamentos, talvez o jogo tivesse sido mais bem recebido. Infelizmente, a falta de reconhecimento pelo seu verdadeiro potencial acabou prejudicando sua visão geral. Apesar das críticas iniciais, Days Gone construiu um legado importante para a indústria de videogames, mesmo que de uma maneira mais discreta do que muitos esperavam. O jogo não foi o sucesso estrondoso que muitos previam, mas encontrou um nicho de jogadores que realmente apreciaram a experiência que ele ofereceu. A base de fãs do título continuou a crescer ao longo do tempo, e mesmo após o lançamento, houve um aumento no reconhecimento da qualidade do jogo. Infelizmente,
Days Gone acabou sendo cancelado muito por conta da influência da Sony, pelas críticas negativas de portais de mídia especializados. Apesar de o público ter abraçado o jogo e das boas vendas alcançadas, a Sony pareceu dar mais peso às análises desses portais do que à recepção calorosa dos fãs. Isso resultou na decisão de encerrar a possibilidade de uma sequência, ignorando o potencial que ele tinha para crescer como franquia. E para piorar mais ainda, a Band Studio foi encarregada pela Sony de desenvolver um jogo no estilo Live Service, um gênero voltado para experiências multiplayer contínuas e lucrativas. No entanto, após anos de desenvolvimento, o projeto foi cancelado, deixando o estúdio sem um resultado concreto após investir tempo e recursos significativos. Esse cancelamento trouxe frustração, especialmente entre os fãs de Days Gone, que questionam por que o tempo e o talento do estúdio não foram usados para criar uma sequência do jogo. Para muitos, isso demonstra uma má gestão por parte da Sony, que preferiu apostar em uma tendência incerta, ao invés de dar continuidade a uma franquia com uma base de fãs consolidada. Seja como for, Days Gone provou que há um lugar para jogos que não se enquadram nos padrões tradicionais e que sabem equilibrar ação, sobrevivência e narrativa. Não se tratou de um fracasso, mas de uma obra que, talvez por um conjunto de circunstâncias infelizes, não obteve o reconhecimento que merecia. O jogo pode não ter mudado o mundo dos videogames, mas deixou uma marca duradoura para aqueles que realmente se aventuraram em seu mundo aberto e se permitiram aproveitar a experiência.